Aquele que começou a boa obra em vossas vidas, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, família, tudo bem? Espero que sim. Mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 15 de junho de 2026 e o nosso tema de hoje é Juntando as Peças. Vamos lá? Nosso devocional de hoje? Por que juntando as peças é o tema de hoje? Porque disse a irmã Lisa, ela disse que a nossa vida é como um quebra-cabeça que vai juntando peças a peças cada dia, dia após dias. Vamos juntando as peças das nossas vidas, que é um quebra-cabeça. Na época da pandemia, a nossa irmã Lisa Ham, ela compraram um quebra-cabeça de 1.800 peças para ela, juntamente com a sua família, naquele momento de reclusão, trabalharem nesse quebra-cabeça e construir isso aí, né? Durante grandes 30 dias, longos 30 dias, trancafiados dentro de casa, eles começaram a trabalhar naquele quebra-cabeça. No último dia, completando os 30 dias, apenas 5 peças daquele quebra-cabeça faltavam colocar. Quando de repente aquele quebra-cabeça finaliza, ela, a irmã Lisa, lembra justamente do versículo que citamos. Ela lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que Deus começou uma boa obra na vida de vocês. E quando Deus começa uma boa obra na vida de alguém, ele a aperfeiçoará até o fim. Deus, meu irmão, minha irmã, não desistiu de você. A sua vida pode estar como um quebra-cabeça, mas todas as peças para ajuntar e para tornar em um quadro lindo, em uma peça linda, está nas mãos de Deus. E Ele está trabalhando na sua vida para isso. Meu irmão e minha irmã, então não desanime, não desespere. O Salmos de número 37, versículo de número 5, diz: entrega o teu caminho. Quando se trata de caminho, é a sua vida, todos os teus objetivos nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando em sua vida. Quando as pessoas olharem, possa ser até que eles só vejam poeiras levantando da sua vida, mas o grande construtor estará trabalhando para fazer da sua vida o melhor possível. Vamos agora para o nosso texto de Neemias. Nós vamos começar hoje o livro de Neemias. Hoje nós vamos ler o capítulo número 1, 2 e o capítulo número 3 de Neemias. Neemias foi um grande homem, ele escreve aí o próprio livro que tem o seu nome. Neemias era um homem que era copeiro do rei. Vamos ver o que acontece? A Bíblia diz aí no capítulo de número 1, Neemias estava lá no rei Artaxerxes, no 20º ano do rei Artaxerxes. Eu estava lá na sua fortaleza, servindo ao rei como garçom, como alguém que provava a bebida do rei e levava até o rei. Quando de repente os meus irmãos, Anani e outras pessoas de Judá vieram até mim, e eu perguntei para eles como estava Jerusalém, como é que estava a situação de Jerusalém. E eles me disseram que Jerusalém estava tudo destruída, os muros todos derrubados e as portas da cidade tudo queimada a fogo. Aquilo, quando Neemias ouviu, a Bíblia diz que ele chorou, ele sofreu pelos seus patriotas. Há pessoas que não têm dó de outras pessoas quando estão sofrendo. Há pessoas que quando se muda de uma cidade para outra, por exemplo, eu sou do Nordeste, eu sou de uma cidade sofredora, eu sou de uma região que até ônibus só tem 1 ou 2 vezes por dia, e esses ônibus em meio à estrada ficam atolados na lama e daí por diante. Uma cidade totalmente, não tem uma empresa para emprego naquela região onde eu nasci. Não é uma cidade, é um bairro naquela região onde eu nasci, é um lugar terrível. Mas quando você sai de lá, sabe, você ainda continua amando as pessoas, você quer ajudar as pessoas de lá, mas tem pessoas que se esquecem, deixa o povo para trás a ermo. E não foi assim com Neemias. Ele chora, ele começa a chorar e ele começa a orar. E o texto bíblico diz que ele ora, e de repente ele chega na presença do rei para se vir como copeiro do rei. Ele chega na presença do rei com um semblante meio triste, com um semblante caído, e ele revela: nunca antes eu tinha me apresentado triste na presença do rei.
Mas naquele dia ele foi triste com a notícia de Jerusalém. Quando o rei olha para o semblante dele, disse: Neemias, o que está acontecendo com você? Estou vendo que você está com muito sofrimento. Você está parecendo alguém que está sofrendo muito. O que está acontecendo? Aí Neemias disse: rei, como eu poderia estar alegre, estando a cidade que meus pais foram mortos e sepultados, queimada a fogo, os muros todos derrubados, as suas portas queimadas a fogo? Como eu deveria estar alegre, rei? Aí o rei pergunta: o que eu posso fazer para ajudá-lo? Mais ou menos assim, né? O que deve ser feito? Eita, glória a Deus! É mais ou menos assim: o que você quer que eu faça por você? Neemias rapidamente disse que eu orei ao Senhor. Sabe aquela oração rápida que vem na nossa mente? E ele orou ao Senhor e disse para o rei: rei, eu gostaria muito de ir lá e reconstruir esse muro, de levantar essa cidade novamente. E o rei disse: quantos dias você precisa para fazer isso? Ele disse: eu preciso de tanto tempo. E o rei concordou. Já que o rei concordou, ele ora ao Senhor de novo e disse: rei, eu preciso de algumas coisas. E o rei disse: do que você precisa? Ele disse: eu preciso de carta. Que o Senhor me dê carta, me autorizando a passar nas fronteiras, né? É como se fosse hoje os passaportes. Me dê uma carta aí, meu passaporte. Eu vou passar por algumas fronteiras até chegar a Jerusalém, até chegar a Judá. E os governantes, os governadores, os reis vão me parar no meio do caminho, vão perguntar. Então eu tenho uma carta do rei apresentando a eles. Diga para eles que eu estou indo para Jerusalém para reconstruir o templo. Outra coisa, rei, eu preciso de autorização sua para me tirar madeira nas suas florestas, né? Porque eu vou precisar de muita madeira. E o rei deu, irmão. O rei deu. Sabe por que o rei deu? A Bíblia diz que Deus foi muito bom com Neemias. Vamos para frente, capítulo número 2. O rei dá carta a Neemias, que agora vai para a sua província, e o rei não só dá carta para ele passar pelos governantes e para tirar madeira, o rei dá também para ele uma tropa do exército para fazer a segurança pessoal de Neemias. Neemias chega lá na cidade, e lá já estavam aguardando alguns inimigos. Irmãos, quando você for fazer a obra de Deus, sempre tenha entendimento de que inimigos se levantarão, pessoas se levantarão contra. Lá já tinha 3 inimigos aguardando, ficaram sabendo: Tobias, Gesem e mais um outro lá. Gesem, Tobias, fugiu o nome dele, Sambalate. 3 homens já estavam tristes, né? Estavam nervosos, chateados, sabe, com raiva, porque Neemias estava indo para a cidade de Jerusalém, reconstruir Jerusalém, reconstruir o muro. Eles ficaram nervosos, estavam já aguardando. A Bíblia diz que Neemias chega lá à noite, né? Depois que Neemias chega lá, à noite ele sai com o seu animal, sai com o seu cavalo, dá uma volta na cidade, olha as portas, olha os muros, e no dia seguinte ele chama os sacerdotes, chama os amigos, e ele diz qual que é o objetivo dele e o que Deus tinha colocado no seu coração. Todos eles disseram: é muito bom, boa ideia. Mas Sambalate, Gesem e Tobias se levantam e começam a zombar dele. Quem são vocês para construir? Esse muro aí, vocês vão construir? Não, não façam isso não. Aí a Bíblia diz que Neemias se enche de Deus naquela hora e disse: olha, Gesem, Tobias e Sambalate, fiquem sabendo vocês que nós vamos construir os muros de Jerusalém e Deus vai ser conosco. E vocês não precisam colocar as mãos de vocês, porque vocês não têm parte nisso. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz aí que no dia seguinte eles começam a construção. Logo nos próximos dias ele começa a construção. E no capítulo número 3 é um capítulo onde vai trazer todos os relatórios. Fulano construiu dessa parte até o outro, fulano e sua família construíram dessa parte até o outro. E começa de um muro a outro, de uma porta a outra, ele vai dizendo quem vai construindo. E uma parte aqui que eu achei muito interessante, que se juntaram nessa construção. Ourives. Quem eram os ourives? Pessoas que trabalhavam com ouro, pessoas de dinheiro que trabalhavam lá. E o que acontece com essas pessoas? Eles também deram a mão à palmatória para construir lá os muros de Jericó, de Jerusalém, perdão. A Bíblia diz que prefeitos, pessoas que eram pessoas bem vistas, né? Os prefeitos das cidades A, B, C, construíram também. As filhas de prefeito, até as moças, entraram também. Vamos construir também, começaram a construir. Depois, as pessoas, os negociantes, nos últimos versículos, diz que começaram também a construir o muro de Jericó, o muro de Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Na igreja do Senhor, você pode ser
comandante do exército, você pode ser coronel das Forças Armadas. Na igreja, você é servo. O grande aqui é Deus. O grande aqui é Deus. Há muitas igrejas, há muitos povos aí que tratam esses coronéis, sabe? Inclusive, alguns coronéis ainda andam nas Assembleias de Deus. Eu sou assembleiano. Alguns coronéis, quando não são coronéis de cargos, de patente, são coronéis no punho. São coronéis firmes no punho. E esta firmeza não é firmeza para santidade. Não é firmeza para... Não. É firmeza para rebaixar obreiros, para massacrar a igreja do Senhor. Um dia, vocês darão conta a Deus dos rebanhos do Senhor. Mas vamos para frente, eu não quero falar desse povo aí, não. Esse povo para mim é um lixo. Mas minha esposa já falou, não fala nada disso, não. Tá bom, mas vamos para frente. Neemias chama aquele povo e o povo começam a servir ao Senhor. Agora vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Né? Já passamos aí no capítulo número 1, agora estamos no capítulo número 2 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviram um barulho de um som veemente como um vento forte e impetuoso, encheu toda a casa e foram vistas em cima de cada um deles línguas repartidas como que de fogo. E eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Estavam ali reunidos cerca de 14 nações em Jerusalém. Aquelas 14 nações que estavam ali em Jerusalém ouviram o povo falando na sua própria língua. Diziam assim, mas quem são esses? São galileus, estão falando a minha língua que sou medo. Estão falando a minha língua que sou egípcio. Estão falando a minha língua que sou... E a Bíblia diz que eles ouviram o povo cheio do Espírito Santo falando das grandezas de Deus, falando dos mistérios de Deus. E uns diziam que eles estavam embriagados. Não, esse povo está embriagado. Foi quando Deus toma a vida de Pedro. Pedro se levanta e diz, irmãos, vocês estão dizendo que esse povo está embriagado. Não está embriagado. É 9 horas da manhã. Esse povo está acontecendo com eles aqui o que foi profetizado pelo profeta Joel. Que ele disse que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonho, os mancebos terão visão. É isso que está acontecendo agora. Mas termina o texto aí, versículo 21, aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está preparado para receber essas tochas de língua repartida sobre você? Ele ainda está batizando com o Espírito Santo. Grande abraço a todos, Deus abençoe, amanhã temos mais. Desculpe pelo vídeo ficar escuro, é que é a noite aqui.